Estamos aqui à mesa com o Márcio de Paulo, que é jornalista, radialista e coordenador do Núcleo de Pesquisa Fonográfica da Rádio Gazeta, Fundação Casper Líbero. Você vai falar hoje sobre a história e evolução da discoteca. Isso. Vamos lá, então. Vamos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem aí? Beleza? Vou falar bem, vou falar mal também, né? Não espere coisa... Vamos lá, isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse homem que vocês estão vendo detrás de mim, que é o Casper Líbero, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todo o centro, né, o Centro Cultural, pelo convite, né, e parabéns também pelo evento. Isso é muito bacana e aproxima cada vez mais as pessoas. Tá. Voltando, Casper Líbero, quem foi esse homem, né? Que na verdade é um grande idealista, jornalista, advogado, e criou o maior complexo de comunicação que existe no país, ou seja, rádio AM, FM, onda curta, jornal e faculdade, né? A Faculdade Casper Líbero de jornalismo, muito famosa no Brasil, né? Tendo como ponto de referência em matéria de comunicação. O Casper Líbero, evidentemente, né? Ele viveu pouco, vamos dizer assim, morreu praticamente aos 54 anos, mas mesmo assim ele criou esse complexo, né? Que está em evidência até hoje, no sentido aí de projeção de muita gente, muitos jornalistas famosos. Quando se fala em jornalismo, né? Obviamente se fala também em relação a essas pessoas que se aperfeiçoam, né, em vários campos, tanto no campo da música, como a minha pessoa, como outras também do campo da política, ciência política e aí por diante, né? O que aconteceu com o Casper Líbero, na verdade, né? O Casper Líbero, ele tinha um primórdio, lógico, que fosse tudo do ponto de vista cultural, né? Esse complexo de comunicação que ele criou, mesmo porque ele foi perseguido, inclusive pelo governo de Getúlio Vargas. Tanto é que ele foi para os Estados Unidos, depois Europa, né? Foi para a França e lá ficou, porque ele foi perseguido pelo governo do Getúlio. Estou dando uma pincelada de quem foi o Casper Líbero. Obviamente, depois houve uma anistia por parte, né, do governo do Getúlio Vargas e, obviamente, ele voltou ao Brasil, foi indenizado, porque o jornal que ele tinha comprado, a Gazeta, né, os simpatizantes do Getúlio tinham botado fogo no jornal, colocaram fogo e indenizaram o Casper Líbero. Então, com o dinheiro que ele recebeu também, o que ele criou? Ele ajudou a criar a Rádio Gazeta, né? A Rádio Gazeta AM 890, e é até hoje, né? A Rádio Gazeta, na verdade, ela foi comprada, porque antes ela tinha o nome de Rádio Educadora Paulista. A Rádio Educadora Paulista, ela foi a primeira rádio de São Paulo, a primeira rádio. O Casper comprou a primeira do Brasil, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e a segunda, a Rádio Educadora Paulista, que é a primeira de São Paulo e a segunda do Brasil. Então ele comprou essa rádio e transformou em Rádio Gazeta, a emissora de elite, não da elite, é totalmente diferente, né? Então, por que ele colocou como de elite? Porque ele queria, na verdade, colocar em termos de educação e ajudar o povo também a se conscientizar do ponto de vista educacional. Foi isso que fez o Casper Líbero. Tanto é que foi criado vários programas, né? Vários programas foram criados no segmento de programação, da grade de programação da Gazeta. E aí se começou a termos, né, o segmento musical da Rádio Gazeta AM. Ainda não tinha FM, mesmo porque o FM foi a partir de 1946, mas ele já tinha esse primórdio também, né? Depois, bem mais adiante, é que foi existir a FM, e nós todos já conhecemos, que estão aí em evidência. O Casper Líbero, logo, pensando, uma vez que ele já tinha um jornal, tinha o jornal A Gazeta, distribuído em todo lugar. Está aqui um dos representantes, meu amigo Luiz Casimiro, está ali, né? Levanta um pouquinho, Luiz, para o pessoal saber que você é famoso. Representante da Gazeta Doc também, né? Então, obviamente, ele se projetou, né? Ele projetou tanto o jornal, depois que ele voltou, projetou a Rádio Gazeta AM, e antes de inaugurar, em março de 1943, o próprio Casper Líbero já começou a formatar a discoteca. Olha só, ele tinha a musicoteca, existe uma diferença, um departamento chamado musicoteca, que tinha, por exemplo, as partituras, né? Tinha uma parte de produção,
total, tanto é que as partituras encontram-se também na secretaria, né, da prefeitura lá na São João, né? Foi feita uma parceria entre a Rádio Gazeta, né, e também a Prefeitura do Estado de São Paulo, que hoje quem quiser pesquisa em matéria de partitura está lá, as 5.000 partituras da Rádio Gazeta. Então, o que aconteceu? O Casper Libero, ele constituiu, né, totalmente a discoteca, né, dando os seus discos, né, de 78 rotações, né, para que se pudesse ter também uma grade de programação, obviamente, além do que a orquestra, né, sinfônica da Rádio Gazeta. A gente sabe muito bem que existia, as rádios tinham as suas orquestras, né, do qual, praticamente na década de 50, se tinha o estúdio, né? A maioria das rádios tinha esse tipo de comportamento. Se tinha o estúdio e as orquestras também, né, obviamente se apresentavam e as radiações iam direto para o ar. Então era o caso da Gazeta, que tinha lá o seu Souza Lima, teve o Teodoro Nogueira, uma série de grandes maestros que passaram por lá também. Júlio Medalha também passou, né? Júlio Medalha, exatamente. Então a Gazeta sempre teve um ponto de referência em matéria de música, né? Em matéria de música, em termos de projeção para o público. Ela tinha essa preocupação relacionada ao que divulgar, ao contrário de hoje. Hoje dá medo de ouvir música, né? Obviamente. Então está aí uma pequena pincelada de saber esse idealista, né? Esse visionário do Casper Libero. Aliás, são 3 grandes contemporâneos. Não é pelo fato de trabalhar na instituição que eu puxo mais o saco dele, né? Mas existiam os 3, era o Casper Libero, Assis Chateaubriand e Roberto Marinho. Mas o mais idealista, no caso, é o Casper Libero. Tanto é que ainda vive a fundação, e do qual nós temos na rádio AM, não temos nenhum interesse comercial do ponto de vista da música e da programação em si, né? E nós temos o privilégio realmente de arcar com a grade de programação da rádio e se colocar uma música de melhor qualidade, não de consumo imediato e de descarte imediato como existe hoje, ultimamente, tá? Vamos lá. Esse aqui é o começo da Rádio Gazeta, praticamente, em termos dos discos de 78 rotações. Nós temos aí de pé o José Aguiar, que era o responsável pela discoteca. Hoje eu estou no lugar dele, né? E está o João Luiz Ferretti, muito famoso, inclusive, o João Luiz Ferretti. O João Luiz Ferretti, inclusive, ele é advogado, jornalista também, já está aposentado, e do qual era o homem que escrevia na maioria das contracapas de disco, né, da Continental, da EGE, de várias gravadoras aqui pelo Brasil, a RCA Victor também. É um ponto de referência em matéria de texto das contracapas dos discos da Maísa, aquela coleção da Abril também, né? Aquela coleção que inclusive se vende em banca de jornal. Então estava lá no texto, quando você abria o disco e folhava como um caderno, estava lá o João Luiz Ferretti, e fez parte também desse contexto aqui, ajudando a formatar a discoteca da Rádio Gazeta, né? A discoteca, o início foi assim, o início, o idealizador também, tanto o Casper Libero começou com ele, e do qual, na compra, né, da Rádio Educadora Paulista, nós conseguimos herdar, né, certos discos que pertenciam, inclusive, à Rádio Educadora, e, obviamente, né, nessa compra, né, se fez um negócio de alguns discos também entrarem dentro dessa negociação. Então, nós temos vários discos, inclusive, que eram, né, na verdade, da Rádio Educadora Paulista, e passaram a ser também da discoteca da Rádio Gazeta, né? Os discos que foram herdados pela Rádio Educadora Paulista, né, que o Casper Libero herdou. A importância do acervo fonográfico em matéria de rádio, o que é que eu faço com isso, gente? O que é que eu vou fazer com isso? O que é que está acontecendo com as discotecas de rádio, que não existem mais? Praticamente só existem 2 discotecas de rádio, que é da Rádio Gazeta e a Rádio Cultura, né, do ponto de vista de referência em matéria de várias mídias, né, que existem, tanto em termos de 78 rotações, em termos de 78 rotações em 10 polegadas, em 12 polegadas, o LP de vinil, o de 12 polegadas, e tem 12 polegadas também em 78 rotações,
o compacto simples e duplo, e a última mídia física que existe em matéria de gravadora, né, sendo que existe ainda a rádio como feedback com elas, né, que é o CD, né, praticamente é a última mídia física. Né? O que é que está acontecendo com as discotecas que acabaram e se tornaram alvo, né, praticamente, das lojas que vendem CD? Né? Nada contra, veja bem. Mas o que acontece? Estão acabando. Muitas rádios, quando acabam, o que é que acontece? Acaba a discoteca junto. E por que é que elas acabam junto? Porque não existe expansão. O que significa essa expansão? Não adianta só você ficar num ponto de referência em matéria de ficar vinculado só a uma rádio. Você tem que expandir e mostrar isso para as pessoas. Você tem que expandir e mostrar o documento fonográfico em matéria de áudio, contracapa, texto, para as pessoas que estão fora. Não adianta só você segurar esse valor que você possui em matéria de fonografia e ficar só do ponto de vista de um veículo. Não, você tem que expandir, você tem que colocar isso em evidência. Mesmo porque, em matéria de fonografia, eu canso de dizer uma coisa, com esses quase 40 anos que eu estou no meio fonográfico, dizer que o meio fonográfico em matéria de rádio no Brasil é um meio perdido, é totalmente perdido. Por quê? Porque muitos se desfizeram do seu acervo. Né? O que é que aconteceu? Por quê? Por uma questão de verba, vender rádio, fechou a rádio, né? Muitas gravadoras também, né, foram fechadas ou saíram do Brasil, as nacionais, as outras também internacionais com outros selos. Então, quem sofre com isso é o ponto de vista cultural, gente. Não tem como ser diferente. Então, há uma necessidade, sim, né, de você ter um ponto de referência em matéria de se expandir as discotecas de rádio. Discoteca é tudo, né? Não importa a mídia, o que importa é a canção que está na mídia, né? Que está ali naquele formato. Então você tem por obrigação. Por que você tem por obrigação em ter isso em matéria de divulgação para as pessoas, em matéria de público? Mesmo porque ninguém é dono de rádio. Não existe dono de rádio. Você é responsável por uma concessão federal. Né? E sendo a discoteca da rádio um braço da rádio, nada mais justo do que você colocar isso também. Você não pode, por exemplo, ficar vendendo, por exemplo, os discos para determinadas pessoas, né? Para quê? Porque isso é fato, não é inferência. Muitos discos foram vendidos para determinadas pessoas para serem derretidos para se fazer salto de sapato de mulher. Tá? Isso existe, isso é um fato. Isso deveria ser criminalizado. Tá? Isso não poderia, por exemplo, se colocar em evidência, sabe, esse tipo de comportamento. Eu acho que se você é responsável por uma concessão, você é responsável por uma rádio também. Você tem por obrigação, né? Você tem por obrigação colocar informação para as pessoas. De nada vale, né, o conhecimento, né, se ele não for expressado. Então, nós temos lá na Fundação Casper Libero esse complexo, como eu citei no começo, que é a Rádio AM e a Rádio FM, né? Os alunos da Faculdade Casper Libero, e do qual nós temos lá o curso de jornalismo, o curso de rádio e TV, de publicidade e propaganda, do qual, veja bem, nós somos privilegiados nesse sentido, além de ajudar também e formatar a programação da Rádio AM, tá? Em termos de segmento musical, nós auxiliamos a FM também, nós auxiliamos a televisão, nós auxiliamos também nas matérias jornalísticas, em sonorização de matérias que nós temos, tá? Tanto do ponto de vista não só do CD, porque existem muitos vinis que jamais vão sair em CD ou novas mídias que irão surgir. Por quê? Por que isso acontece? Porque não existe mais as gravadoras, muitas matrizes, né? Muitas matrizes das próprias gravadoras não existem mais, muitas ficaram em barracões, sabe, com minas de chuva, tá? No shopping fica minando, caíam em cima, inclusive dessas matrizes de rolo, tá? E se perdeu totalmente no tempo. Acabou, não existe mais, não adianta que não vai ter mais. Então, se nós temos, não só a Gazeta, como a Cultura tem, outra emissora também, se tem, é relíquia. Do ponto de vista mercadológico, é claro, cresce o olho, vale tanto. Não é o nosso interesse. Nós temos em preservar isso, preservar essa fonografia, disponibilizar essa fonografia, sim, apesar de sermos uma fundação privada, mas nós temos como referência
o conhecimento e a informação também. Mesmo porque trabalhamos com alunos, trabalhamos com segmento de programação, né? E trabalhamos também com o público, tá? Está aí o complexo de comunicação da Fundação Casper Libero, e esse é o nosso objetivo em matéria de disponibilizar vários formatos que nós temos em matéria dessas mídias. Vamos falar um pouquinho sobre essas mídias, do que significa elas. Alguém já ouviu falar em VDisc? Alguém aqui? VDisc. Alguém? VDisc, está aqui. Seu nome é? O Gilberto. O Gilberto deve ser do meio, né, Gilberto? Com certeza. Não? Mas é do meio do disco? Então é. Então é. Então o VDisc, né? O que é esse VDisc? Está aqui, ó. Inclusive eu trouxe, eu não gosto, é legal você mostrar o virtual, né? Mas é legal você mostrar do ponto de vista físico, né, gente? Então, eu trouxe um disco aqui, ó, tá aqui, VDisc. Exatamente. Esse é um VDisc, é um 12 polegadas, tá? Esse é um disco de 12 polegadas, esse VDisc. Esse VDisc, esse V, é um V de Vitória, viu? E do qual ele era engendrado, ele era fabricado pelo governo americano, né, junto com as majors, né, no caso, as grandes gravadoras, e do qual eles acoplaram as gravadoras, fabricavam os discos. Eu posso citar o nome de alguns cantores, né, que era o caso do Frank Sinatra, o caso do Bing Crosby, o caso do Dick Farney. Poucas pessoas sabem quem é Dick Farney. Eu acho isso um crime, né, em relação, não é culpa das pessoas, sim, culpa dos meios de comunicação que também não fazem a divulgação. Na verdade, Dick Farney foi um grande cantor, foi considerado o quarto maior pianista do mundo, e lá fora ele é reverenciado. E você não encontra um disco do homem aqui, em termos de Brasil. Esse disco, né, está aqui. Esse disco era feito, e primeiramente, depois de ele ser fabricado, ele ia para o campo de guerra. O campo de guerra, os americanos, principalmente, para eles ouvirem, né? Isso seria uma forma de propaganda, né? Do campo, apaziguar um pouco as neuroses de guerra, né? Infelizmente isso acontece. Então esse disco é super raro, né? É muito raro esse disco. Em poucos lugares você vai encontrar em matéria de sebo. Depois, se alguém quiser dar uma olhada mais de perto, está aqui, tá, gente? Para você poder dar uma pesquisada, né? Que é muito legal. Está aqui os discos. Isso é muito legal. Deveria ser preservado? Deveria. Por que não? Está aí. Eu pertenço a uma vanguarda, com certeza, né? Assim como as pessoas que também fazem parte do rádio, que preservam esses valores, né? Que tem como objetivo, tem como capacidade, tem como o ideal de você colocar, né, tudo isso em evidência para as pessoas terem conhecimento no campo do jornalismo, né, no campo dos meios de comunicação, e as pessoas também que estão estudando. Então está aí um VDisc, né? Nós temos praticamente 30 discos, né, que nós temos, alguns herdados da rede educadora também, veja só. Está aqui os vários formatos em matéria de mídia que nós temos em termos da Rádio Gazeta, né? Ela é a Rádio Gazeta AM, mas na verdade ela abastece todo o complexo de comunicação da Fundação Casper Libero. Nós temos no centro um disco, por exemplo, de 16 polegadas, né? Alguns já viram, inclusive, né? Do qual esse disco praticamente era feito por uma empresa americana chamada Mosaic. Eles eram especializados, inclusive, em som ambiente, em som de elevador. Vocês lembram, né, gente? Quando tinha o som de elevador, som do consultório dentário, né, consultório médico, sempre tinha. Então eles se projetavam nesse campo, né, nesse nicho de mercado, para poder viabilizar, e também abasteciam, né, os meios de comunicação. Nós temos também vários discos também que vinham da embaixada, né, e dos consulados também, que eles tinham como objetivo também lançarem a sua cultura também nos meios de comunicação. No rádio, locavam horários, né, programas italianos, programas alemães, né, programas de várias nacionalidades em si, tá? Vocês estão vendo aí um disco azul no meio, da Ângela Maria, tá? É um disco tido como 10 polegadas. Esse disco, tem um aqui do Noel Rosa. Olha só a riqueza desse disco, tá? Esse disco vem na contracapa. Quanto maior a mídia, mais informação você tem, tá? Quanto menor a mídia, menos informação também. Hoje em dia, muito o que é que faz a gravadora, o que é que faz
a projeção em matéria de marketing, né? Eles lançam o CD, você tem como objetivo tocar na rádio, porque quer queira, quer não, o rádio ainda é a primeira mídia, tá, em matéria de projeção e divulgação de música. Ainda é o rádio, é a cartilha de mercado, ainda é o rádio. Tá? É rádio, é Ibope, né? Todas essas cartilhas de mercado que existem. Então, quando você tem uma mídia, você tem na contracapa, você tem o texto. Hoje é uma coisa muito difícil de você ver, né, em matéria de CD. Mesmo que eles lançam muito demo, as músicas vêm online, tá certo? Então, mas o disco, por exemplo, aqui está aqui, e nós temos como objetivo futuro, daqui a pouco eu vou falar sobre a digitalização, tá? Esse disco também, da década de 40 praticamente, assim como o Vidisc, ele foi de 42, foi até 49 praticamente, né? Esse disco também, são 78 rotações, né? Nós temos praticamente 500 discos desses também, que nós preservamos, em matéria, a maioria, todos eles são importados, que vêm de fora, tá? Nós temos em termos de referência aqui, em termos de pesquisa também, não só o complexo de comunicação que usufrui do departamento, e sim, também a gente abre um pouco, né, para pesquisadores e pessoas do ponto de vista educacional que queiram fazer uma pesquisa, TCC, né, ou primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, escola, né, educacional também nós abrimos sim, né, para as pessoas fazerem pesquisas, tá? Nós temos também, é lógico, o compacto, né? Nós temos praticamente quase 25 mil compactos, entre simples e duplo, em termos de rotação, 33 e 45. Está aqui do Lionel Rich, né? Um disco que tinha um compacto, um lado A e lado B, todos conhecem praticamente aqui, pelo que eu estou vendo, né? Assim, pela idade que eu estou fazendo uma referência, né, gente? Não estou envelhecendo ninguém, não, tá? Então está aqui o selo Motal, que era antes o selo Tamila, né, do qual ele foi precursor em matéria da Black Music, né, lá no estado de Detroit, lançou toda a Black Music foi lançada por ele, Michael Jackson, Diana Ross, The Supremes e assim por diante. Nós temos aqui o funk, que era o rei Roberto, né, está aqui, compacto duplo, está em matéria de Roberto Carlos, como exemplificação. Se lançava muito, primeiramente, antes, né, de lançar o LP, se lançava o compacto, né? Quando se queria trabalhar a gravadora, queria trabalhar junto com os meios de comunicação, no caso, mais rádio e televisão, no caso, tá? Tá aqui, olha só, esse aqui é um disco, né? É um disco folk songs, canções folclóricas, né, de Viena Antiós, os meninos, né, de Viena, e do qual essa é uma rotação que praticamente não vingou no Brasil, né? Porque é de 45, ficou um tempo só que a adesão do Brasil foi em 33, 1/3, né? A rotação em matéria de você colocar o disco lá, né, vamos chamar de vitrola ou de aparelho, como queiram, né? E você tocava, tem uma qualidade de som assim exemplar em matéria de rotação 45. Então eles lançavam muito, né? A Casper Libra, no caso, tinha como comportamento também comprar disco de fora, mesmo porque quando muitos cantores se apresentavam no teatro, né? Guilherme Brigli, também grande tenor, Madalena Tagliaferro, também que era grande pianista, se apresentou também no Rolf, né? Nós tínhamos o Rolf lá na Gazeta. Estou falando da Gazeta que hoje é a Avenida Casper Libero, né? Que antes era a Rua da Conceição, tá? Mas se comprava muito, né, discos que vinham de fora, inclusive esses discos vieram de fora, lançado pela Capital Telefunken, que tinha tudo a ver com a Telefunken, aquele televisor, né, que era acoplado. Um disco sumiu, você pode ver em matéria de selo, são os mix, é uma faixa de cada lado, que praticamente substituiu o compacto, né? Então veio da noite, praticamente lançado, né? Os DJ usam muito, inclusive, nesse sentido, né? E do qual hoje em dia você quer fazer uma pesquisa, né? Tanto eu tenho um amigo chamado Ricardo Carvalheira, do qual lançou teaser aí do Uniforme, em matéria de YouTube, escreveu os anos 80 em matéria de rock, né? O Ricardo Alexandre, tive o privilégio de trabalhar com ele na Som Livre, e a referência que ele buscou foi a nossa, porque muitas discotecas se desfizeram disso, haveria necessidade? Acredito que não.
né, em termos de divulgação, tanto é, sempre aparece alguém para se buscar referência em matéria de informação. Tá aqui, isso é a mesma coisa que o WhatsApp, né, que também eram lançados também em rádio, né, que é um mix também, do qual a gente usufruía bastante até o advento do CD, né? O CD, praticamente, ele começou a ser lançado em 1981 a 1980 e 81, lá fora, nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a partir da década de 90, que veio o CD praticamente para cá, tá? Esse é um compacto também, né, da década de 60, o pianista francês também, Harry Sandberg, e do qual também nós temos em matéria de referência, todos sabem, por exemplo, algumas coisas, como é que era feita a propaganda, a publicidade. O single era feito em disco de alumínio, né? Um disco de alumínio que está aqui no meio. Aqui está a Publisol, né? Tem uma propaganda aqui da Caninha 61. Alguém já ouviu falar? Caninha 61? Não? E 51? 51 todo mundo já tomou, não está certo. Então, 61, na verdade, houve essa caninha, né? Que é uma cachaçona. E tem uma cachaça de Santa Rita do Passa Quatro, terra do Salomão Esper. Já ouviu falar, né? Do Salomão que faz o Bandeirantes. Acontece na Bandeirantes, um grande jornalista da Bandeirantes, um amigo meu, um padrinho também, meu nos tempos de Bandeirantes, tá? Lançado pela Publisol, era feito em disco, tá, de alumínio, tá? Isso era colocado num aparelho que eu vou colocar aqui. Aqui estão as mesas que eu falei. Esse que vocês estão vendo aqui é um RCA do finalzinho da década de 40. Esse aparelho, ele ficava 24 horas no ar durante anos, tá? Ele é mecânico, forte. Se você sentar no prato, ele vai te girar, com certeza. Ele é muito forte, ele tem um motor parece de um Fusca, tá? Então, esse disco ficava girando em matéria. Então, o sonoplasta, ele prestava atenção na tripa, a gente chama, né? Dentro da tripa comercial. E, obviamente, ele lançava. Tinha um picape especificamente só para comercial. Dependendo do segmento de programação, você tinha 2 picapes de cada lado, tá? Um para tocar disco, 2 para tocar a publicidade e a propaganda, e outro para tocar, dependendo do formato do disco. Então, tinha que rebolar mesmo. E tá aí a organização, né, que nós temos em matéria do cadastro. Nós temos, por exemplo, 11 informações em cada faixa, né, do nosso acervo fonográfico. A gente está tentando dar uma modernidade, né, no acervo. Eu não gosto muito dessa palavra, viu, gente? É uma coisa pessoal, negócio de acervo, negócio de memória, né? Esse negócio de traça, ácaro, né? Mais ou menos assim, eu não sei me dá. Então a gente prefere falar ali de discoteca, prefere assim mais o nome assim, Núcleo de Pesquisa Fonográfica. Mais bonito, né, gente? Núcleo de Pesquisa Fonográfica. É esse o objetivo que nós temos em relação ao departamento, né? Fica mais cult, né? Mais legal. Então, mais ideia. O acesso, por exemplo, ao acervo. Nós temos como objetivo digitalizar e disponibilizar isso para o público. Nós estamos em vias de fazer captação de verba. Puta, como isso é difícil, né? Fazer captação de verba. Como você chega para renúncia ou contrapartida social, né? Então, os caras falam assim, puta, lá vem os pobres, né? Vem pobre pedir, lá vem eles, lá, puta, vem pedir dinheiro. Então, é difícil, até entendo esse ponto de vista, né? A contrapartida social, tá, eu renuncio, o que eu ganho? Está assim, atualmente está assim, principalmente na mudança de governo. Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém, é só carimba, tá, gente? Quem vai buscar dinheiro vai ter que ser você, via os seus meios, né, que você tem, né, obviamente. E nós estamos, inclusive, com o Ricardo Carvalheira, não está aí, né? Está aí o Ricardo? Não, né? Me enganou, falou que viria hoje. Então, o Ricardo Carvalheira, que é o responsável pela companhia de áudio, e do qual ele está também junto com a gente em busca de dinheiro, de money, né, no sentido de viabilizar todo esse processo que eu estou falando para vocês até agora, para colocar em evidência para as pessoas em matéria de conhecimento, em matéria de pesquisa. Você pega a gente nova, os mais jovens, por exemplo,
Tá, você tem o CD, você tem o download, você tem tudo. O que antecedeu tudo isso? O que é um 10 polegadas? O que é um 7 polegadas? O que é um 16 polegadas? O que é um disco mix? Então as pessoas, no caso, não têm o conhecimento, a extensão que existe, né, em matéria de conhecimento para as pessoas. Se perde aí. Por isso que você fala que o Brasil é um país sem memória. Também as memórias se apagam, né? Infelizmente. Não, são destruídas. Tá, esse é um espaço, né, uma pequena foto que nós temos aqui, em matéria do espaço físico da discoteca, tá, que nós temos todas essas mídias que eu falei para vocês, em termos do lado esquerdo, deixa eu ver, o lado esquerdo de vocês aí, nós temos o disco de 12 polegadas, tá, que ele foi formatado também, ele está tudo catalogado, tudo certinho, estamos passando, falta pouco para a gente passar tudo a 100% em termos do software que nós temos. Obviamente, na digitalização a gente vai estar, né, já estamos em conversa com um novo software, né, para disponibilizar melhor isso ao público, tá? Tá aí alguns compactos duplicados que nós temos também, nós temos em torno dos duplos e simples mais de 25 mil, tá? Que também vai ser disponibilizado. Tem muitas raridades. Veja bem, para digitalizar, nós temos 78 mil discos lá, mas não serão todos eles, obviamente, que dentro do processo dos discos, se você pega uma música, Yesterday, dos Beatles, tem trocentas gravações dele, é claro que você vai digitalizar uma vez só, tá certo? Você vai entrar em acordo, é claro que isso, se você quer passar informação, você pode escanear a capa também, esse é o nosso objetivo em termos desse projeto, porque aproveitando também a contracapa dos discos, né, para obviamente as pessoas terem acesso e terem conhecimento da obra que eles estão em contato, tá? Tá aí bonitão, né? No sentido dos compactos, né? Do lado dos compactos que eu falei, as duplicatas e os originais também, né? Tá aí os 78 rotações. Nossa, nós temos assim como primórdio digitalizá-los, né, porque tem muita raridade, assim como eu mostrei os discos, né, que são super raros também, nós temos como objetivo muita gravação, o primeiro disco do João, então nós temos muita assim, referência em matéria dele. Mas não é só digitalizar, disponibilizar. Aquele que for, por exemplo, domínio público, você pode disponibilizar, não vai ter problema nenhum. Mas o que não for, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma série de referências em matéria de quê? De editora, de autor, de família, se o artista morreu. Tem uma série de burocracias que a gente vai ter que fazer em matéria de disponibilizar tudo isso para acesso. Vai ter que ter ECAD, se você quiser formatar uma rádio web dentro do acervo, a gente tem isso como proposta, sabe? As redes sociais estão aí para ajudar, né? Então vamos usufruir delas também, tá? Tá aí mais um espaço, né? Do lado esquerdo está os 78 rotações, né? Em termos da discoteca da Fundação, do Núcleo de Pesquisa Fonográfica, olha lá, tá? Tem os 10 polegadas, muito usados também na década de 50, muito comum, né? Os de 10 polegadas, que eu mostrei do Noel Rosa, né? Foi do Noel. E está aí o arquivo clássico de Cardex, o Cardex, né, no caso, que era usado, esse Cardex que dá 11 informações em matéria dos discos clássicos, dentro dessa proposta que foi formatada pelos grandes músicos que faziam parte da orquestra da Rádio Gazeta. Nós formatamos essas 11 informações e colocamos nos discos atuais, né, em termos de CD. E cadastramos isso tudo totalmente, está 100% dos discos cadastrados em termos de CD. Está aí a rotação, faixa e tudo mais, o número, escaninho e aí por diante. Aí está nossos amigos, as pessoas que às vezes a gente abre, os artistas, né, em termos para referências, querem pesquisa para poder gravar. 2 discos do Christian Ralph, eles fizeram pesquisa com a gente, né? Tá aí os 2 do Christian Ralph na discoteca da Gazeta, e algumas mídias, né? O Dias de Luta de Ricardo Alexandre, o Ailton Munhaine, que escreveu sobre a Dona Irã, pesquisou com a gente, a Era dos Festivais do meu amigo Zuja Homem de Mello, tá? Elite no Ar, uma história da Rádio Gazeta, está escrito pelo professor Irineu Guerrini Júnior também, e alguns CDs pela Intercd e pela gravadora Revivendo, uma pela Som Livre, que foi lançado pelo meu amigo Rodrigo Faur, que escreveu a biografia do Calbi Peixoto também, tá bom?
Então, o objetivo do qual eu falei, as capas de disco também que serão digitalizadas e disponibilizadas. É esse o ideal que eu tenho, é esse o ideal que eu estou lutando, pelo fato de ser de vanguarda e ainda tentar conservar tudo aquilo que eu puder enquanto eu estiver no meio fonográfico. De novo, bonitão, tá? Da preservação desse objetivo, preservação do patrimônio sociocultural fonográfico da Fundação e acesso para a consulta do público interno e externo, o maior acervo que existe em matéria de rádio fonográfico também. E está aí, de novo eu, né? E todos os números, nós temos 95.192, né? Discos que nós temos em matéria de vários formatos. No total, mais a duplicata, nós estamos com 120 mil discos, tá? O Pedro Vasco é o gerente da rádio, está dando a força desse projeto, e o Gilson Sena junto comigo na discoteca. Está aí, né, o que significa a discoteca da Rádio Gazeta. Gostaria de falar mal um pouquinho só em relação à parte das gravadoras. As gravadoras têm grande responsabilidade realmente nesse feedback que nós estamos fazendo junto, né, com elas, e do qual eles preferem não só a gravadora, como escritório de representação artística, no sentido de que hoje em dia você tem a música do qual você consome e obviamente você descarga, tá? E daqui a pouco você nem cantarolar, você consegue cantarolar a música. Então é muito mais compreensível para eles consumir e descartar. Não é o nosso objetivo, não vai fazer parte do nosso processo enquanto nós estivermos dentro desse processo apoiado pelo executivo da rádio. É claro, obviamente, nós temos sim, né, uma faculdade também que ajuda dentro desse processo, né, uma faculdade de Casper Libero, e temos todo o complexo de comunicação que ampara também esse departamento tão rico, né, e tão evidente e tão solicitado, tanto para o público interno, né, quanto para o público externo. Muito obrigado pela atenção. Vamos às perguntas, então? Alguma pergunta? E aí? Faz uma pergunta. O Bruno Pereira pergunta aqui para o Márcio: existem gravações dos programas da Rádio Gazeta e da Rádio Educadora Paulista? Como é possível ter acesso a elas? Existem registros das das grades da Rádio Educadora Paulista, da Gazeta dos anos 40? Sim, tem a grade, tanto é que foi lançado pelo professor, inclusive faz parte da Rádio TV, pelo Irene Guerrina. Nós temos aqui também a grade de programação registrada em termos de jornal, a Gazeta e a Gazeta Esportiva, do qual o responsável está aqui, o Luiz, que já foi apresentado. Nós temos toda a grade de programação e alguns programas também da Rádio Educadora, só algumas coisas só, viu, que nós herdamos. Para ser muito sincero com você, não só a Gazeta, como muitas rádios também se perderam no tempo em matéria de mudança, porque assim, a rádio, o que tem? Não tinha gravação, sabe, em termos de fita de rolo. Não se existia isso. Você tinha que ter na rádio o acetato. Só o acetato mesmo, que era feito de PVC, alguns de alumínio, no caso, algum de resina de petróleo, também muito caro, hein? Mas, na verdade, alguma referência nós temos sim. Em matéria de educadora, temos sim. Ok, mais uma é do Alexandre. Como que os estudantes da Fundação Casper Libero contribuem no processo de disponibilização do acervo do público geral externo? Ao público geral externo. Como que os estudantes participam? Participam, com certeza, né? Quando você abre... podem, por exemplo, utilizar o acervo? Acho que é essa a pergunta. Sim, utiliza sim, o complexo de comunicação ele é para todos os alunos da faculdade Casper Libero. Mas nós abrimos praticamente assim para as pessoas que vão apresentar algum tipo de trabalho, ou seja, TCC, ou vão fazer alguma matéria disciplinar. Não precisa ser da Fundação Casper Libero. Basta, por exemplo, ele emitir uma solicitação em termos da faculdade e, obviamente, nós vamos atender com o maior prazer. Isso é até um prazer, né? Quando se trata do ponto de vista educacional. Futuramente, nós vamos, quando você abrir tudo isso numa página, tanto é, está aí o que eu falei no sentido de disponibilizar tudo assim, aí sim. Aí você fica à vontade, né? Com certeza.
Uma pergunta aqui do Jair Barbosa. O Jair é da biblioteca. Já é meu amigo, ele é suspeito. Isso, é seu amigo. Ele está fazendo uma perguntinha aqui, que é o MD que você... Por que é que o MD não vingou se era tão bom? Era uma matéria de qualidade de som, era minitisca, era assim. Na verdade, nós usamos aí praticamente, né, Robertinho? O MD, mais ou menos, ele durou muito pouco, né? É muito pouco. E qual que é esse CD player, manja? Que você colocava, vinha muito clássico, era muitos clássicos. Durou 6 meses, quase 1 ano. Mas depois o MD durou pouco porque ele foi suprido pelas novas mídias. Não tem jeito. Então a evolução, conforme ela vai chegando, né, você vai ter que ir usando, né? Não tem jeito, não tem como ser diferente. É como o vinil. Você tem um vinil. Muitas pessoas falam, olha, o vinil é melhor do que o CD. Gente, isso é muito relativo. Isso, por que as pessoas falam isso? Que o vinil é melhor CD? Tecnicamente falando, isso não tem, é um posicionamento fundado, sim, de um certo aspecto. Mas depende muito de quem gravou, como foi prensado, de que material foi feito. Muitos falam, técnicos, né? Estou falando, de que o CD tira, por exemplo, certas harmonias em matéria de gravação, mas isso vai variar bastante de quem fez a gravação, né? Mais uma perguntinha aqui, é do Paulo. Os vinis coloridos, os vinis mix coloridos vão ser produzidos novamente? Olha, existem sim, está em pauta, colorido, né? Com esse advento do vinil, a volta do vinil, eu acho que não deveria ter volta nenhuma. Eu acho que, na verdade, deveria ficar em evidência sempre. Se você já teve a oportunidade dos Estados Unidos também, se você vai, por exemplo, assim, nos Países Baixos, Holanda, né, principalmente, eu tenho amigos de lá é uma coisa natural, é uma coisa, por exemplo, você paga imposto, você vota, você elege, você tem aquilo que você quer, você tem o seu vinil, por quê? Porque você consome, então ele fica em evidência. Não é uma coisa, é que você fala, o vinil é uma coisa reminiscente, fica lá atrás, é o ácaro que eu falei, fica o ácaro lá, aquelas coisas, e não é assim. Eu acredito que não deve fazer parte do patrimônio cultural. Não é uma coisa, tem que ficar em evidência sempre. Para quem gosta, né, tem que ficar assim, aí vendendo. Por exemplo, lá fora você tem as gravadoras que vendem disco, aqui não. Aqui acaba-se as lojas, né? Só tem as Megastore, né, no caso, para vender CD, e o vinil ficou sendo o quê? Não, você vai no FENAC, por exemplo, você vai pagar R$200 no disco, remasterizar, uma porcaria de som. Para quem tem ouvido de áudio, sabe que é uma porcaria, né? Então fica com o download, todo mundo pensa que a última sensação do momento é você descer música da internet, né? Ou seja, fazendo, né, os MP3 da vida para a rádio. Para quem tem ouvido de áudio é uma porcaria, né? Para você vincular no rádio, descendo a música pela internet ou de outro site qualquer, não é uma porcaria, não vale nada. Né? Em certos lugares, o que é proibido, em certos lugares é lei você descer a música da internet. Mais alguma pergunta? Não? Então nós estamos encerrando a palestra hoje, agradecendo ao Márcio de Paula e as pessoas que vieram. Amanhã também a gente continua a partir das 10. Só uns recadinhos aqui, olha. Amanhã tem mais, né? E eu quero lembrar que sexta-feira, para quem não fez a visita à discoteca, às 13 horas haverá outra visita monitorada. Lembrando que as pessoas se encontram aqui no foyer do Centro Cultural, na sala fechada por vidros ali. E eu quero agradecer a presença e amanhã estaremos aqui novamente. Muito obrigada. Obrigado, gente.